Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo às suas técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Recolhimento em GPS, contribuinte individual. A Guia da Previdência Social, GPS, é o documento hábil para o recolhimento das contribuições sociais dos contribuintes individuais da Previdência Social. Trata-se de documento simplificado instituído pela Resolução INSS/PR número 657, de 17 de dezembro de 1998, utilizável obrigatoriamente desde 23 de julho de 1999. Este documento pode ser feito por preenchimento eletrônico ou manual. Você verá neste curso apenas o modo manual. Estes são documentos que o contribuinte pode utilizar para realizar suas contribuições junto ao banco todo mês. Este tipo de pagamento é utilizado por trabalhadores que não têm nenhum vínculo com nenhuma empresa, pagando este por conta própria sua contribuição. O trabalhador que possui cadastro do PIS poderá contribuir para a Previdência na categoria de contribuinte individual ou facultativo. Aqueles que não possuem cadastro deverão inscrever-se através das agências do INSS ou pelo site abaixo, http://www.previdenciasocial.gov.br. Dentre aqueles que estão enquadrados como contribuintes individuais, estão as pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, os empresários e os trabalhadores que prestam serviços de natureza eventual a empresas, sem vínculo empregatício. São considerados contribuintes individuais, entre outros, os motoristas de táxi, os vendedores ambulantes, as diaristas, os pintores, os eletricistas, os associados de cooperativas de trabalho e todos os outros profissionais liberais. O GPS deve ser pago até o dia 15 de cada mês. Veja a seguir como seus campos devem ser preenchidos. Campo 1. Nome ou razão social, fone, endereço. São colocados dados do contribuinte, tais como nome completo, endereço e telefone. Campo 2. Vencimento. É de utilização do INSS, porém, o contribuinte deve estar ciente de que seu vencimento é até o dia 15 de cada mês, como falado anteriormente. Campo 3. Código de pagamento. Existem diversos códigos que são respectivos a cada categoria. A Previdência Social deve ser consultada para verificar a qual categoria sua função pertence. Campo 4. Competência. A competência é o mês que está sendo pago, ou seja, o mês anterior. Exemplo, se você está pagando dia 15 de abril, o mês de competência é o mês março. Campo 5. Identificador. Número do CNPJ, CI, NIT, PIS, PASEP do contribuinte. Campo 6. Valor do INSS. Valor devido ao INSS pelo contribuinte. Esses valores devem ser consultados na Previdência Social. Campos 7 e 8. Não devem ser preenchidos. Campo 9. Valor de outras entidades. Valor a ser preenchido por empresas obrigadas a recolherem para as outras entidades. Opção não disponível para GPS em código de barras. Campo 10. Atualização monetária, multa e juros.
valor devido a título de atualização monetária e acréscimos legais, quando for o caso, sobre recolhimentos em atraso, opção não disponível para GPS em código de barras. Campo 11. Total. Valor total a recolher ao INSS. Número de vias. A GPS deve ser preenchida em 2 vias com a seguinte destinação. A primeira via, destinada à guarda e comprovação do recolhimento. A segunda via, destinada ao controle do agente arrecadador. Se o indivíduo está empregado, automaticamente é descontado de sua folha salarial o valor do INSS. Porém, caso esteja desempregado, este pode continuar suas contribuições para que não haja tempo perdido na hora de se aposentar. Este carnê apresentado é para a utilização de contribuintes individuais, ou seja, não é porque uma pessoa não está ligada a uma empresa que não deve contribuir, muito pelo contrário. Deve fazer suas contribuições para se beneficiar de diversos direitos que a Previdência dispõe. Adicionais trabalhistas. Algumas atividades são remuneradas com acréscimos. São os chamados adicionais. Geralmente, estes adicionais possuem natureza salarial, já que são pagos pelo trabalho prestado naquelas condições. Você estudará hoje os adicionais: noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência. Na aula 21 deste curso, falamos sobre o trabalho noturno e como realizar seu pagamento. Agora, você aprenderá qual a verdadeira razão para este benefício junto ao funcionário. Adicional noturno. Adicional noturno é a importância que se acresce à remuneração do empregado que realiza trabalho noturno. A razão deste adicional é compensar o natural desgaste físico maior do trabalhador em horário normalmente destinado ao repouso. Na CLT, o adicional noturno é regulado pelo artigo 73. O trabalhador noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos, sobre a hora diurna. Além do adicional noturno, o trabalhador ainda pode contar com outros adicionais. Veja a seguir quais são eles. Adicional de periculosidade. São consideradas atividades ou operações perigosas, periculosas, aquelas que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos, em condições de risco acentuado. O empregado que trabalha em condições de periculosidade faz jus a um adicional de 30% sobre o salário que recebe. Se o empregado já recebe o adicional de insalubridade, poderá optar em receber este ou aquele. Adicional de insalubridade. São consideradas insalubres, doentias, as atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem o empregado a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos. A insalubridade será caracterizada e classificada em consonância com as normas baixadas pelo Ministério do Trabalho. O exercício de trabalho em condições insalubres assegura ao empregado um adicional equivalente a 40% sobre o salário mínimo para a insalubridade de grau máximo, 20% sobre o salário mínimo para a insalubridade de grau médio, 10% sobre o salário mínimo para a insalubridade de grau mínimo. Nota: se a categoria profissional tiver piso normativo,
a base de cálculo do adicional de insalubridade será este, de acordo com o enunciado da súmula 228 do Tribunal Superior do Trabalho. Adicional de transferência. O artigo 489 da CLT dispõe que é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio, moradia. A transferência se caracteriza pela mudança de domicílio. Nos termos da legislação civil, domicílio é o lugar onde a pessoa reside com ânimo definitivo. A mudança do local de trabalho que não acarrete mudança de domicílio não configura transferência, mas simples deslocamento do empregado. O empregador poderá transferir o empregado sem sua anuência nos seguintes casos: quando o empregado exercer cargo de confiança, entendendo-se como tal aquele investido de mandato em forma legal, exercer poder de mando amplamente, de modo a representar o empregador nos atos de sua administração e pelo padrão mais elevado de vencimento. Quando nos contratos de trabalho a transferência seja condição implícita ou explícita e a transferência decorra de real necessidade de serviço. Condição implícita é inerente à função, como, por exemplo, no caso de vendedor viajante. Condição explícita é a que consta expressamente no contrato de trabalho, devendo, para tanto, ser apontada na ficha ou livro de registro e na CTPS. Quando ocorrer a extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, nesta hipótese, é lícito ao empregador transferir o empregado para outra filial ou novo estabelecimento. Com mudança de domicílio, sem mudança de domicílio. O empregador que transferir o empregado para a localidade diversa da que resultar o contrato deverá efetuar um pagamento suplementar de no mínimo 25% do salário recebido na localidade da qual foi transferido e arcar com as despesas de transferência. Faltas justificadas. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário nos seguintes casos: por um dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada; por um dia anual, para carimbar o certificado de reservista, pelo tempo necessário quando servir como testemunha em processos judiciais ou jurado, quando convocado; até 2 dias consecutivos, em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua CTPS, viva sob sua dependência econômica. Até 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar como eleitor, no período de tempo em que tiver que cumprir as exigências do serviço militar, alistamento, exames médicos, etc. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Até 5 dias consecutivos após o nascimento do filho, licença paternidade. Para não esquecer,